dia, boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos. Que a paz do nosso querido mestre amigo Jesus esteja conosco nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas oficinas de trabalho, nos iluminando a todos e trazendo muita alegria para os nossos corações. Alegria de estarmos aqui reunidos em torno da palavra do mestre, parando um pouquinho a correria dos nossos dias, para nos voltarmos para Ele, para a razão do nosso viver, para o nosso porto de tranquilidade, para o nosso destino de felicidade. E a reflexão que eu trago hoje sobre a conquista da compaixão é uma reflexão baseada no capítulo 15 do livro Ceifa de Luz, da série Fonte Viva, em que o Espírito Emmanuel nos brinda com reflexões muito preciosas sobre o Evangelho. E conquista da compaixão, me entendam bem, aqui é a conquista da piedade. Emmanuel utiliza compaixão e piedade como sinônimos, mas eu preferi trazer como tema exatamente o que Emmanuel traz no livro, para que vocês saibam também a fonte e tenham também a oportunidade de fazer a leitura da série Fonte Viva. As pérolas que Emmanuel nos traz em todos os livros dessa série são muito preciosas para o nosso melhoramento pessoal, para a nossa transformação moral. Sempre nos incentivando de forma muito concreta para a nossa reforma íntima, que é a finalidade maior da doutrina espírita, nos trazer as ferramentas para a nossa reformulação dos objetivos, dos meios da nossa vida, para nos tornarmos espíritos mais felizes e alinhados com a proposta de Deus. E eu disse a vocês que o nosso tema é a conquista da piedade, e nesse trecho do livro Ceifa de Luz, Emmanuel vai fazer um comentário do Evangelho baseado na seguinte passagem da primeira epístola de Paulo a Timóteo. E com base na seguinte frase: exercita-te pessoalmente na piedade. E eu vou ler de novo. Exercita-te pessoalmente na piedade. A frase já nos traz muito, né? Porque Paulo nos convida a nos exercitarmos, que é um tema muito recorrente na nossa vida hoje, né? Nos convidam a sermos saudáveis, a nos exercitarmos, nos convidam também a refletirmos sobre livros que lemos, exercitarmos a leitura. São muitos os exercícios que nos convidam a fazer, mas aqui Paulo nos convida a exercitar a piedade. Isso é muito importante nós compreendermos, porque a piedade é uma virtude muito mal compreendida por nós. Porque a piedade, muitas vezes, é vinculada no nosso senso comum o sentimento de pena pelo outro. Mas não a pena da compreensão, não a pena do eu entendo a sua dor, mas a pena no sentido de eu tenho pena de você ser assim, embutindo uma certa superioridade em quem sente pena pelo outro. Mas piedade não é nada disso. Por isso, antes de entrar nas reflexões de Emmanuel propriamente ditas, eu queria lembrar a vocês que piedade é uma virtude muito valorizada dentro do cristianismo e, como não poderia ser diferente, dentro da doutrina espírita. Há uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, em que Kardec nos convida a refletir sobre a piedade, em que um dos espíritos, o espírito Miguel, traz uma instrução belíssima, valorosa, sobre o que é a piedade. E vejam que interessante o que Miguel vai nos ensinar sobre ela. E quando eu estiver lendo, tentem fazer uma comparação sobre o que Miguel nos diz da piedade e do que nós normalmente atrelamos ao sentimento de piedade. Miguel vai dizer o seguinte, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Miguel vai dizer que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Vejam que interessante Miguel dizer que a piedade é o que mais nos aproxima dos anjos. E não só isso, como também é a irmã da caridade. Ele continua dizendo, deixai que o vosso coração se enterneça
ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. Vejam que interessante as reflexões de Miguel, porque ele vai nos dizer que a piedade bem sentida, ele faz essa ressalva. A piedade bem sentida é amor. E amor é devotamento. E devotamento é quando nós nos esquecemos de nós mesmos. Eu pergunto a vocês se a piedade, quando nós pensamos ela de forma corriqueira, se ela implica esse devotamento, se ela implica esse autoesquecimento, essa abnegação. Porque normalmente não implica, né? Normalmente a piedade para nós, ela traz à mente um sentimento de superioridade sobre o outro. Porque eu sinto pena daquela pessoa que está nessa situação difícil, mas eu não me devoto a ela. A minha piedade não é um bálsamo para ela. A minha piedade não traz esperança para essa pessoa, porque essa pessoa não se sente abraçada pela minha piedade, ela se sente inferiorizada por ela. Porque a nossa piedade, como normalmente nós a concebemos, ela é um tanto quanto um presente embrulhado de egoísmo, um presente embrulhado de orgulho, porque nós não conseguimos nos despir dessas vicissitudes para efetivamente abraçarmos os nossos irmãos num sentimento de amor, num sentimento de caridade. Por isso que Miguel vai concluir, vai complementar dizendo: o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista do sofrimento dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas, lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafei nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência. Vejam que reflexões importantes de Miguel sobre a piedade. A piedade como uma virtude que nos aproxima dos anjos. A piedade como a porta de entrada para o amor. A piedade como uma virtude que nos afasta do egoísmo e do orgulho. Essa é a piedade a que Paulo se refere. Essa é a piedade que nós precisamos conquistar. E talvez alguns de vocês, ao me ouvir, podem pensar: poxa vida, eu até entendo que a piedade seja isso. Eu até entendo que a piedade implique essa empatia verdadeira com o meu próximo. Eu entendo que a empatia, que a piedade é amor. Mas o que Paulo quer dizer quando nos convida a conquistarmos a piedade? O que Paulo está nos sinalizando? E aqui eu já começo trazendo o texto dele, porque Paulo vai trazer uma abordagem das virtudes que nos é esquecida. Porque se, por um lado, nós compreendemos mal a piedade, nós podemos dizer que nós compreendemos mal todas as virtudes. Porque, em alguma medida, na nossa religiosidade, que nós construímos ao longo de séculos, em alguma medida, a nossa religiosidade é passiva. Em alguma medida, nos parece que as virtudes são algo
a ser recebido como um dom, como um sentimento espontâneo que surge no nosso coração. Em várias medidas, as virtudes são algo que nós recebemos de Deus numa posição parada, estacionada, estagnada. E a proposta de Paulo com esse texto, a conquista da compaixão, a conquista da piedade, é que nós precisamos conquistar a virtude. Nós precisamos trazer a virtude para nós. Porque a virtude não é algo que nos será dado. A virtude não é algo que é inato a nenhum de nós. A virtude é algo que precisa do nosso esforço, da nossa disciplina. Nós não vamos receber a virtude pelo simples fato de que nós acreditamos em Deus, pelo simples fato de que nós estamos filiados ao movimento espírita. Não. A virtude é algo que precisa ser conquistada. E isso implica nós levantarmos da cadeira, levantarmos do cotidiano das nossas vidas para vencermos o nosso eu antigo, o nosso eu com comportamentos atávicos, o nosso eu que nos empurra para o egoísmo, para o orgulho, que nos impede de experimentarmos emoções como o sentimento de piedade. Por isso, Paulo começa o texto, A Conquista da Compaixão, dizendo: não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Poxa, mas que interessante, né? Porque quando nós pensamos em religião, nós normalmente pensamos em algo desatrelado da nossa existência prática. A religião é uma obrigação social que eu cumpro. A religião é um exercício de abstração que eu tenho. Eu amo a Jesus, eu amo a Deus, isso faz parte da minha vida, mas nem sempre isso faz parte da minha prática. E olha que interessante as seguintes frases de Paulo. Ele vai comparar a religião ou a nossa religiosidade com outras aptidões que nós temos na nossa vida comum. Ele diz: um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Olha que comparação preciosa de Paulo. Ele nos compara na nossa caminhada espiritual com um músico e com um esportista, com um atleta. E diz: um músico não é um grande músico sem disciplina, sem se exercitar. E um atleta não vai se tornar campeão sonhando com a vitória. E o que nós fazemos, espíritas, muitas vezes? Nós sonhamos com a vitória com Jesus, mas não vivemos a vida disciplinada que Jesus nos recomenda. Nós sonhamos sermos reconhecidos como grandes espíritas, mas nós não nos exercitamos no espiritismo. Nós vivemos o sonho de sermos cristãos, mas não vivemos como cristãos. Isso é muito impactante para nós, porque nós precisamos viver como cristãos. Nós precisamos viver em cada etapa da nossa vida o sentimento cristão. Nós precisamos treinar sermos cristãos. Isso é interessante, porque quando nós nos convertemos a uma religião, nós pensamos: pronto, eu sou espírita. Eu sou espírita, portanto, eu já começo a embutir as virtudes cristãs em mim. Mas Paulo está dizendo: não. Você é um espírita? Ok. Mas você está treinando ser um bom espírita? Você está treinando ser um bom cristão? Você está se exercitando nas virtudes? Não basta sonhar com Jesus. É preciso viver Jesus. Por isso que se diz que quem procura Jesus sem a cruz, encontra a cruz sem Jesus. Ou seja, se eu estou procurando Jesus sem enfrentar os meus dilemas, as minhas limitações, as minhas dores, sem exercitar os meus dilemas, procuro Jesus apenas pelos meus sonhos, eu vou encontrar lá na frente os meus dilemas, os meus problemas,
as minhas dores sem Jesus. Porque Jesus é isso. Porque Jesus foi isso quando veio à Terra. Porque Jesus não veio aqui para fazer palestras. Jesus viveu o seu amor. Jesus viveu o seu perdão e Jesus viveu a empatia, a tolerância. Jesus viveu todas as virtudes todos os dias de sua passagem pela Terra. E não poderia ser diferente conosco. Isso é tão forte dentro da doutrina espírita que no livro dos Espíritos, Kardec, sempre muito preciso, vai nos delinear o que são as virtudes e os vícios. E há muitas perguntas de Kardec que elucidam essa percepção do que são as virtudes para o espírita e que infirmam essa concepção geral que nós temos de que a virtude é algo que nós recebemos de graça, digamos assim, ou que a virtude seja uma graça em nossas vidas. E é muito interessante isso, porque o Livro dos Espíritos mesmo revela essa trajetória, porque Kardec vem construindo desde a primeira parte os nossos conhecimentos sobre o mundo espiritual, sobre Deus. E na terceira parte, ele vai nos trazer as leis divinas ou naturais. E no final da terceira parte, ele vai dizer da perfeição moral. E nesse capítulo da perfeição moral, ele vai ter uma parte intitulada As Virtudes e os Vícios. E vejam que interessante a pergunta número 893. Porque Kardec vai perguntar o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos vão dizer: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Interessante isso, porque mesmo quando os espíritos conceituam uma virtude meritória, eles falam em resistência voluntária. O que é a resistência voluntária? É o nosso agir. É o nosso agir. Ou seja, há virtude meritória quando eu resisto, quando eu me levanto, quando eu me levanto perante as minhas próprias deficiências. Legal perceber as virtudes dessa forma, né? Sempre que os espíritos conceituam virtudes, vão verificar nas virtudes a resistência voluntária. E continuam. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Isso nos remete à definição de Miguel da piedade, porque, infelizmente, normalmente a nossa piedade, como nós a percebemos na nossa concepção mundana, na nossa concepção atávica, a nossa piedade sempre tem pensamento oculto. A nossa piedade sempre tem algo que não é só de bem ao próximo. E aqui os espíritos vão dizer: a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal. Está em esquecermos a nós mesmos, esquecermos os nossos interesses pelo outro que sofre, pelo outro que chora. Agora vejam a questão 894, a questão seguinte do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar o seguinte: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? A pergunta de Kardec é muito interessante, porque o começo dela é uma afirmação. Ele vai dizer assim: existem pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. O que Kardec está dizendo aqui? Kardec está dizendo daquelas pessoas boas, dos espíritos superiores. E nós, normalmente, por compreendermos as virtudes como dádivas, achamos que os espíritos superiores já são daquela forma desde sempre. E que, portanto, aquelas qualidades, aquelas virtudes deles são dadas por Deus. E aí Kardec está perguntando: olha, se vocês estão me dizendo, vocês espíritos, que a virtude mais meritória é aquela em que eu resisto voluntariamente aos meus maus pendores, e aquelas pessoas que não têm maus pendores?
elas têm menos mérito do que aquelas que lutam contra seus maus sentimentos? E os espíritos vão dizer: só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. A resposta dos espíritos é muito precisa, porque eles estão dizendo o seguinte: ninguém recebe uma virtude inata. Ninguém recebe uma virtude como dádiva. Aqueles que não têm maus pendores já triunfaram sobre eles em outras encarnações. E aqui nós precisamos lembrar que o Livro dos Espíritos, logo no começo, lá pela pergunta 119, vai nos dizer que todos fomos criados simples e ignorantes, iguais e simples e ignorantes. E ao longo das nossas encarnações, nós vamos vencendo os nossos maus pendores, vamos vencendo as nossas escolhas ruins, vamos vencendo o instinto, vencendo o egoísmo, vencendo o orgulho. Portanto, aqueles que hoje nos parecem tão bons, tão piedosos, conquistaram a bondade, conquistaram a virtude pelo seu próprio esforço, pela sua resistência voluntária ao mal. E olha só que interessante os espíritos dizerem que o bem se lhes tornou um hábito. É hoje tão comum a gente ouvir os coaches falarem de hábitos. É tão comum os coaches nos dizerem que nós precisamos cultivar bons hábitos, mas nós nem sempre vinculamos os hábitos às nossas qualidades morais. Porque o hábito é aquela ação reiterada. O hábito é aquela ação que nós praticamos tanto que ela se torna automática em nós. E os espíritos vão vincular o bem a um hábito. A conquista do bem é como nós construímos um hábito. E como nós construímos um hábito? Pela ação repetida, pelo treinamento, pelo exercício. Vejam como a lição de Emmanuel se vincula de forma preciosa ao ensinamento dos espíritos. Porque para nós espíritas, as virtudes não são dádivas. As virtudes não são presentes. As virtudes são conquistadas. Nós precisamos lutar pelas nossas virtudes, lutar pelo bem, exercitar o bem, treinar o bem. Treinar o bem significa, às vezes, errar. Significa não conseguir. Mas voltar e fazer de novo. E tentar de novo. Como um atleta faz. Como nós fazemos. Nós não vamos à academia e fazemos nossos exercícios? Quanto do nosso dia nós não dedicamos a fazer um exercício físico? A ir à academia. E a gente vai lá e levanta peso. Levanta 10 quilos. E se a gente continuar indo todas as semanas, depois nós vamos levantar 20, 30. Às vezes a gente vai sair para correr 15 minutos e ficaremos esbaforidos. Mas depois a gente vai correr 30 e a gente vai melhorando, porque nós estamos treinando. Agora, nós treinamos atividades físicas. Nós treinamos o hábito da leitura. Nós lemos uma página um dia. Uma página de um livro profissional ou de um livro de autoajuda que seja. Depois nós lemos 2, e 3, e 4, e internalizamos aquele conhecimento. Nós fazemos isso desde que nós somos crianças, na escola, porque nós passamos pela primeira série, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, nós aprendemos as equações de primeiro grau, e depois as equações de segundo grau, e nós vamos nos desenvolvendo pelos exercícios. Nós fazemos isso por toda a nossa vida, mas nós esquecemos que nós precisamos fazer isso também em relação às virtudes, em relação ao amor que Jesus nos convida a viver. Ele precisa ser praticado.
e a piedade precisa ser praticada. Por isso, Emmanuel nos fala da conquista da piedade. A piedade não é algo que vai brotar em mim automaticamente. A piedade precisa ser exercitada. Eu preciso conquistar essa virtude para o meu repertório de virtudes, para que eu, tendo a piedade, possa extirpar o egoísmo, o orgulho. Por isso, Emmanuel vai dizer nessa lição que nós estamos estudando hoje, que se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós, sem que façamos esforço para isso. E aqui, Emmanuel vai começar a nos ensinar a conquistarmos a piedade. No começo da nossa conversa, nós não lemos a passagem de Miguel e talvez em alguma medida nós pensamos, poxa, eu entendi a piedade, eu entendi o que ela é, mas como que eu conquisto a piedade? Porque assim, Lucas, eu não sinto piedade sempre. Eu não consigo sentir piedade pelo meu adversário político. Eu não consigo sentir piedade pela pessoa do trabalho que eu não gosto. Eu não consigo sentir piedade pela pessoa que me fez o mal. E aqui Emmanuel, depois de nos dizer que nós precisamos treinar sermos piedosos, ele vai dizer que a iluminação da piedade vem de nós exercitarmos a compreensão. E é interessante isso, porque é muito mais fácil falar em compreensão do que piedade. Porque a compreensão é como o primeiro passo para a piedade. É isso que Emmanuel está nos dizendo. Então ele está dizendo assim, você pode não sentir amor pelo seu inimigo, mas talvez você possa exercitar o compreender as razões dele, compreender a dor dele, compreender o que levou ele ao desespero, compreender ele no que levou ele à queda, à agressão, à violência, compreender o que faz aquela pessoa se portar daquela forma. Isso muda de figura o nosso panorama moral, porque é estranho a gente falar, eu sinto piedade, eu sinto amor pelo meu adversário. No nosso estágio de evolução, isso pode ser estranho, mas é muito mais fácil falar, poxa, você sabe que eu não concordo com essa pessoa, mas eu entendo por que ela está fazendo isso? Eu não concordo com o posicionamento dela, seja ele qual for, moral, social, político, ideológico. Eu não concordo com a pessoa. Não concordo mesmo, eu nunca vou concordar. Mas eu entendo como ela se sente. Eu entendo que a trajetória dela contribuiu para ela chegar nesse ponto. E Emmanuel vai não só nos dizer que para alcançarmos a piedade, nós precisamos exercitar a compreensão, como vai nos dar exemplos. Exemplos que se aplicam ao nosso dia a dia, que nós podemos aplicar aos nossos relacionamentos, ao nosso trabalho, às nossas desavenças sociais na política, e que, infelizmente, na nossa sociedade, falta muito para nós ainda. E nós, numa autocrítica, estamos deixando que a incompreensão tome conta de nossas vidas. Por isso que hoje nós vivemos uma sociedade tão polarizada. Porque nós perdemos a capacidade de compreender o outro. E sem compreender o outro, nós nunca vamos sentir piedade pelo outro. Nós nunca vamos sentir amor pelo outro. Mas olha só o que Emmanuel vai falar. Aceitemos, assim, as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os nossos melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Olha o convite de Emmanuel. Se alguém está cometendo uma falta, então nós estamos exercitando a compreensão, tá, gente? Para o quê? Para conquistar a piedade. E aí o que ele está nos dizendo? Se alguém comete uma falta, o que nós precisamos fazer? Precisamos olhar para aquela pessoa
Não como dizendo assim, nossa, eu tenho pena que aquela pessoa cometeu essa falta, realmente é algo absurdo. Assim, não é isso. É compreender o panorama mental que levou ela àquele comportamento. Será que foi o egoísmo? Será que foi o orgulho? Será que foi os ciúmes que conduziu a pessoa àquela falta? E por que eu preciso fazer isso? Primeiro, para eu entender as razões que levaram aquela pessoa ao erro. Para condená-la, não, mas para compreendê-la. E para compreender que a falta daquela pessoa pode ser uma lição para mim. Porque o espírito Joana de Ângeles sempre fala: quando nós vemos alguém com os pés sujos de lama, mas de pé, não se preocupe com aquela pessoa. Se preocupe com quem ainda está com os pés limpos, porque essa pessoa ainda há de cair. A falta dessa pessoa hoje pode ser a minha falta amanhã. Eu preciso entendê-la, compreendê-la, para poder amá-la nas suas deficiências, mas sabendo que as deficiências dessa pessoa hoje podem ser as minhas amanhã. Porque a queda daquela pessoa na minha frente hoje pode estar em germe, em semente, nos meus sentimentos e emoções de hoje. E aí continua Emmanuel. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Quando um amigo nos abandona, nós normalmente não conseguimos sentir piedade por ele. Nós nos sentimos traídos na nossa caminhada. Mas Emmanuel nos convida a compreender esse amigo, para entender que antes de nos abandonar, ele muito sofreu. Os nossos companheiros de jornada que apartam os caminhos de nós sofreram muito antes de nos abandonar. Sofreram as dores de não nos entender. Sofreram as dores de não perceber o que nós vivemos na nossa vida. Imaginem aquele cônjuge, um amigo, um familiar que vira as costas para nós. Essa pessoa passou por turbulências enormes antes de efetivamente nos abandonar. Quais não foram as dores dessa pessoa nesse processo? Vamos exercitar a compreensão. Vamos exercitar a compreensão do outro, para entender o que levou o outro até esse ponto. E continua Emmanuel. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Quando nós vemos uma pessoa que persegue o outro, que calunia o outro, que nos persegue, que nos calunia, nós nos percebemos o quê? Agredidos, revoltados. E Emmanuel nos convida a compreender o grau de dor que aquela pessoa sofre ao nos perseguir. A insatisfação dela de perseguir o ódio, de buscar o ódio, de se preocupar com o outro para causar-lhe dor. Uma pessoa presa nas suas próprias perseguições. Uma pessoa que quer nos fazer presa do seu ódio, mas que é ela mesma presa da sua insatisfação, do seu mal não contido, da sua dor. Então, antes de nós nos voltarmos contra relacionamentos malfadados, contra pessoas que nos agrediram, vamos compreender. Vamos entender os processos que trouxeram essas pessoas até nós. Não para nos sentirmos superiores a elas, mas para começarmos a exercitar a piedade. A piedade, como disse o Espírito Miguel, que é esse ímpeto de estender a mão. Porque os nossos algozes se tornam nossos instrutores, porque nos mostram as quedas que nós podemos ter no futuro. E, ao mesmo tempo, nos mostram os caminhos para o amor. Os caminhos para entendermos, entender as suas dores e ter capacidade de abraçá-los. Porque é isso que é piedade. Esse estender a mão.
mas a piedade precisa ter compreensão. Eu jamais terei a verdadeira piedade, a piedade que é amor, se eu não souber compreender a queda do outro. É por isso que Emmanuel vai concluir esse texto nos dizendo: compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Ninguém adquire a piedade sem construí-la. Piedade requer esforço. Piedade requer exercício. Piedade requer não apenas sonhar. Piedade requer nos levantarmos e resistirmos, como todas as outras virtudes. E se nós estamos achando difícil essa caminhada, que foquemos em Jesus. Porque Jesus soube mais do que qualquer pessoa nos compreender. Compreendeu a todos. Compreendeu aqueles que queriam levá-lo ao madeiro infame, que queriam levá-lo à cruz. Ele entendeu. Ele entendeu a turba que virava as costas para ele. Aqueles a quem ele tanto amou, a turba que ele curou, ele entendeu. E disse ao Pai, no momento sublime de dor: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Porque Jesus nos compreendeu a todos. Jesus nos compreendeu a todos, até o último instante de sua vida. Ele compreendeu Pedro, quando Pedro negou-lhe 3 vezes. Ele compreendeu todos os que o abandonaram, porque sabia que aquelas pessoas estavam em volta com suas lutas. Porque Jesus sabia que o Pedro que o negou, era muito mais do que aquilo. E seria muito mais no futuro. Porque Pedro seria a sua rocha. Porque Jesus via não as sombras de Pedro, mas as suas luzes em potencial. Porque Jesus compreendia as razões de Pedro. Jesus sabia que Pedro sofreria muito ainda para conquistar a sua própria iluminação, mas que ele a conquistaria. Jesus compreendeu Judas. Judas que o traiu. Porque ele sabia que Judas estava no seu processo próprio de iluminação um pouquinho atrás dos demais. E que Judas não conseguia entender os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus compreendeu as dores de Judas. E o Espírito Humberto de Campos nos diz que imediatamente depois do seu desenlace, Jesus vai buscá-lo. Porque Jesus busca a todos nós, porque Jesus nos compreende. Assim como Jesus compreendeu a mulher adúltera e impediu o seu apedrejamento, não porque tolerava os seus erros, mas porque entendia a sua dor, entendia o seu processo, entendia o seu caminho. Jesus nos compreendeu a todos. E ao nos compreender a todos, soube nos amar infinitamente. Ao nos compreender, soube nos abraçar. Ao nos compreender, soube nos levantar. Essa é a piedade que nós precisamos conquistar. Esse é o caminho e o convite de Emmanuel. Emmanuel nos convida a conquistarmos essa compreensão, essa piedade, dia a dia, pouco a pouco, nos exercitando na conquista dessa virtude. E que essas reflexões de Emmanuel possam guiar os nossos caminhos. Que nós possamos, no começo de todos os dias, nos lembrarmos de Jesus. E lembrarmos de exercitar com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, a compreensão. E pouco a pouco alcançarmos a piedade e o amor que nos fará felizes, como a promessa de Jesus. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por terem me ouvido e por terem compartilhado uma noite em que nos aproximamos de Jesus e dos mentores espirituais a quem nós rogamos do fundo do coração que nos auxiliem na nossa caminhada, na nossa conquista das virtudes cristãs. Muito obrigado.